Agora com Salles Fernandes. Salles Fernandes. Muito boa tarde, meus caros. Wilson Furtado, boa tarde, Biguinho, boa tarde, companheiro Davi Alves aí na técnica. Um abraço a você, meu amigo, minha amiga ouvinte da Rede Mais FM 97.7 Cajazeiras, 100.1 Iraúna. Você que está ligado aí conosco nas redes sociais, nas plataformas digitais. E antes das demais informações, meu caro Wilson Furtado e meu caro Biguinho, dizer que além das 1.030 doses da Coronavac, que chegaram hoje a Cajazeiras apenas para a segunda dose, chegou também 396 doses da Pfizer. Esta vacina que tem que ser acondicionada numa temperatura especial. E, além de Cajazeiras, mais 2 cidades do sertão. Apenas 2 cidades do sertão. Patos e Souza. Patos vai receber da Pfizer, já recebeu 642 doses. E Souza recebeu 528 doses. Cajazeiras, 396. Foram alguns municípios que foram classificados para receber essas doses da Pfizer, que estava sendo aplicada apenas aqui em João Pessoa e Campina Grande, porquanto essas vacinas são de um laboratório que requer cuidados especiais. Ontem, nessa remessa que chegou à Paraíba, chegaram também 66.500 doses da AstraZeneca. Essas 66.500, elas não foram encaminhadas nenhuma dose para as regionais de saúde ainda. Eu perguntei ao secretário Geraldo Medeiros por que a AstraZeneca não foi enviada, só foi enviada Coronavac e Pfizer, e ele me disse que essas doses da AstraZeneca serão apenas para imunização de segunda dose. E por isso elas não foram encaminhadas ainda para as regionais de saúde. Essas 66.500 doses da AstraZeneca, que foram recebidas ontem, elas serão mantidas aqui no almoxarifado central da Secretaria Estadual de Saúde, e quando se aproximar da data da segunda dose das pessoas que já foram imunizadas pela AstraZeneca dos municípios, aí sim elas serão redistribuídas às regionais de saúde. O novo decreto estadual do governo do estado, e eu ouvi agora há pouco aí o companheiro Biguinho trazendo a informação do secretário Anchieta que os municípios deverão se adequar. É bem verdade que tem algumas questões que precisam ser entendidas e outras que precisam ser questionadas. Como, por exemplo, bares e restaurantes funcionarão de forma presencial das 6 da manhã às 16 horas, evidentemente com algumas limitações, e das 16 horas até as 22 de forma de delivery. Mas no novo decreto estadual, estabelece que lanchonetes que não comercializem bebidas alcoólicas, as lanchonetes poderão sim funcionar de forma presencial com público limitado até às 22 horas. É o que diz o novo decreto estadual. Outro fato que precisa ser questionado é em relação aos chamados funcionamentos dos terminais rodoviários. Existem restrições para os transportes intermunicipais, ou seja, as linhas de ônibus de João Pessoa, Cajazeiras de João Pessoa e, consequentemente, passando por todas as cidades, mas o decreto não fala nada a respeito
dos transportes interestaduais, onde existe embarque e desembarque de passageiros nos terminais rodoviários. Por isso, é necessário que seja colocado urgentemente nos terminais rodoviários, não só a questão da testagem de temperatura, como as regras restritivas. Porque se Cajazeiras adotar as suas medidas e as outras cidades da região e até mesmo do estado não colaborarem, de nada vão servir esses decretos. Ora, como é que Cajazeiras toma as suas medidas e vem um ônibus lá de outro estado, do Maranhão, do Ceará, não sei de onde, passa por Cajazeiras? Se esses passageiros não tiverem devidamente medidos a sua temperatura, se eles não estiverem usando as máscaras que passageiro de ônibus não usa, não usam. Eu já viajei de ônibus daqui para Cajazeiras nesse período da pandemia. São raros os passageiros que atendem à recomendação das empresas que devam continuar usando a máscara nas viagens. Não usam. Passageiros não usam. E olhe de você se for perguntar a algum passageiro dentro do ônibus por que é que não está usando. Por pouco você não sai na mão de tapa com alguns. Em relação aos casos da Covid, que está preocupando as autoridades, inclusive o governo do estado, com relação a uma possível terceira onda, em Campina Grande, agora há pouco foi diagnosticado que, lamentavelmente, o maior número de pessoas infectadas e que estão ocupando os leitos de UTI e enfermaria lá na Rainha da Borborema são de pessoas jovens. São de pessoas jovens, o que preocupa consideravelmente. Aqui em João Pessoa continua a confusão com relação a essa questão dos profissionais da educação ter direito ou não ter direito, porque a Procuradoria-Geral da República quer barrar a campanha de vacinação aqui em João Pessoa, que inclusive desde ontem está havendo alguns problemas. Por quê? Primeiro, só se toma a vacina aqui profissional de educação se for agendado pelo aplicativo. O aplicativo entrou em pane. E está havendo algumas distorções, porque, por exemplo, o profissional da educação que mora na Grande João Pessoa, a exemplo das cidades de Cabedelo, Santa Rita e Bahia, e que trabalham em algumas das escolas de João Pessoa, estão impedidas de tomar. Ora, como é que você trabalha aqui em João Pessoa, mora em Cabedelo, em Santa Rita ou em Bahia? É profissional da educação e não pode tomar a vacina aqui em João Pessoa porque o Programa Nacional de Imunização só permite no sistema que os educadores que estão participando dessa campanha aqui em João Pessoa sejam profissionais da educação que trabalhem no município de João Pessoa. É outra grande confusão. Outra grande confusão que está se formando aqui em João Pessoa, meu caro Wilson, Biguinho e ouvintes, é com relação a um requerimento aprovado na Câmara Municipal de João Pessoa, onde o vereador Coronel Sobreira pede à Secretaria Municipal de Saúde da capital para incluir na lista de preferenciais para vacina padres e pastores. Segundo o vereador Coronel Sobreira, os padres e pastores, apesar de estarem apenas ministrando celebrações religiosas com público limitado de 30 pessoas, mas muitos dos padres e pastores têm dado uma assistência espiritual às pessoas. Quantos padres não têm ido encomendar corpo de pessoas, mesmo não tendo velório da Covid? Quantos pastores e padres não têm acompanhado espiritualmente as pessoas? Alega o vereador Coronel Sobreira, que é evangélico, que essas categorias também poderiam estar inseridos no Plano Nacional de Imunização. O padre de Jaci brasileiro, que é polêmico, o padre da Cruz de Lata da Transfusão,
que está morando aqui em João Pessoa, disse que é contrário a esta antecipação. Aí já gerou outra polêmica, porque essa é uma opinião pessoal do padre de Jaci Brasileiro. Em relação ao que colocava o companheiro Wilson Furtado, que é a favor dos garis e de outras categorias, na Assembleia Legislativa já foi aprovado um requerimento da deputada doutora Paula, pedindo, inclusive, a inclusão de garis e oficiais de justiça, o que não foi respondido até agora pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora, aqui em João Pessoa, algumas outras categorias já foram também vacinadas, a exemplo de coveiros, de pessoas que trabalham em empresas funerárias, de pessoas que trabalham em laboratórios particulares que estão fazendo testes da Covid. Esses profissionais já foram imunizados aqui em João Pessoa. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Adriano Galdino, fez uma fala dura hoje, dizendo que vai provocar uma discussão na Assembleia, chamando a atenção de alguns prefeitos da Paraíba, através da FAMUP, em relação a algumas medidas restritivas que estão sendo adotadas em todo o Estado no enfrentamento à Covid. E segundo o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Adriano Galdino, alguns prefeitos estão fazendo corpo mole, algumas prefeituras não estão querendo seguir as restrições, e por isso ele disse que vai convocar esse debate junto à FAMUP, porque considera uma covardia de alguns prefeitos não quererem adotar o enfrentamento à Covid. Aqui em João Pessoa vai ter toque de recolher, sim. O prefeito Cícero Lucena disse que haverá restrições na orla marítima a partir das 17 horas e a partir da meia-noite até 0 hora haverá toque de recolher em toda a capital paraibana, na Grande João Pessoa. Ontem foi diagnosticado cerca de quase 40% das pessoas que fizeram teste na orla marítima. A Prefeitura de João Pessoa está fazendo testagem toda tarde. No primeiro dia, 27 pessoas foram diagnosticadas com a Covid. Ontem, esse número aumentou consideravelmente. A Prefeitura de João Pessoa já pensa também em fazer testagem nos transportes coletivos aqui da capital. Quando as pessoas adentrarem aos transportes coletivos, poderão ser testadas nos terminais de integração por conta exatamente desse aumento de casos da Covid em João Pessoa. A Assembleia da Paraíba também realiza audiência pública hoje para debater a Lei de Diretriz Orçamentária para 2022. Os deputados já estarão exatamente apresentando as suas emendas para a LDO. Esta reunião da Comissão de Orçamento da Assembleia para discutir a LDO, essa audiência pública, será de forma virtual. E uma informação aí para Cajazeiras diz respeito à questão do restaurante popular. Daquela refeição de R$1 que o governo do estado inseriu aí Cajazeiras, além de outras cidades, nesse programa de mesa farta, na questão da refeição a R$1. É que no dia 1º de junho será realizado o pregão eletrônico para as empresas ou os restaurantes que se habilitem aí em Cajazeiras a fornecer essas refeições que serão pagas pelo governo do estado e que, em contrapartida, o cidadão humilde, aquele que necessita receber essas refeições, pagarão a contrapartida simbólica a custo de R$1. Portanto, aí em Cajazeiras, quem fornecer refeições em sistema de quentinhas, de delivery, poderá se habilitar nesse pregão eletrônico do governo do estado, que será realizado no próximo dia
1º de junho. Basta entrar no site do Governo do Estado, na Secretaria do Desenvolvimento Humano, para se habilitar nesse chamado pregão eletrônico. Portanto, eram essas as informações que nós tínhamos ao vivo, com exclusividade de João Pessoa, capital de todos os paraibanas, para a Rede Mais FM. Paz e bem a todos. Grande abraço, repórter Salles Fernandes.